Ok, estamos de volta agora em definitivo. Como eu falei agora há pouco, nós temos o prazer de receber hoje, aqui no Tribuna Livre, o presidente regional do PT, o advogado Daniel Zen. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Muniz, aqui no programa. Satisfação. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Igualmente. Boa noite, Osmir. Boa noite. Vocês escolham aí, livremente, de forma democrática, quem fará a primeira pergunta. Por gentileza. Por idade, você. É? Então. Por idade? Vamos Mais lá, velho. então. Daniel Zen, Sei não quem é o mais velho aí, hein? nós dois fomos adversários políticos, Sim, né? mas eu nunca deixei de considerar sua importância na formação política do seu partido e da sociedade acriana. Você sente-se faltoso no conjunto dos nossos 24 deputados estadual, sem menosprezá-lo, porque os debates da nossa Assembleia têm sido muito empobrecidos. Qual a razão disto? Narciso, esse empobrecimento, né? Primeiro, boa noite, né? Todo mundo que está nos acompanhando. E boa noite para o Narciso, Osmir, Muniz. Sempre é uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez, né? Conversar, bater esse papo agradável, né? Sobre política, sobre tantas coisas. O Muniz falou aí que eu sou advogado, mas não, atualmente eu estou atuando como professor da universidade, né? Esqueci, são tantas coisas que você é eu professor nem, universitário. eu nem estou advogando, apesar de ser advogado também, né? Até por força do meu vínculo lá, que é de dedicação exclusiva, Sim, né? Eu nem posso atualmente advogar. Mas, enfim, esse fenômeno é um fenômeno natural, ele acontece em todos os parlamentos municipais, estaduais, no próprio Congresso, e decorre desse processo de financiarização das eleições, né? Seja naquele modelo anterior de financiamento privado, seja no atual de financiamento público, em que a injeção de recursos em altas quantias tornou a empreitada de uma campanha quase que com um empreendimento milionário, né? De parte a parte, da esquerda, da direita, que não tem recorte partidário nesse sentido. Muito embora seja uma estratégia dos partidos do chamado Centrão, né? que detém a maior quantidade de vagas no Congresso Nacional, portanto a maior fatia do fundo partidário e do fundo eleitoral. A estratégia deles é não ter candidaturas majoritárias nas eleições nacionais. Quando você tem um partido como o PSDB ou o PT, que geralmente tem o candidato majoritário, praticamente metade desse fundo eleitoral vai para a campanha majoritária, presidencial. E a outra metade vai para os governadores, para os candidatos a deputado federal e estadual. Os partidos do chamado centro não lançam seus candidatos, apoiarão o vencedor, independente se ele é da esquerda ou da direita. E como não tem que dividir o recurso do fundo eleitoral com a candidatura majoritária, direcionam a totalidade desse fundo para os candidatos a deputado federal nos diferentes estados. Por que deputado federal e não estaduais ou governadores? Porque é a quantidade de deputados federais no Congresso que define o tamanho do fundo. Então, é um círculo vicioso, né, que se repete e que cada vez se intensifica, porque partidos como o PL, o PP, União Brasil, que geralmente não tem candidatura majoritária principal, acabam ficando com as maiores bancadas e, portanto, com maior volume. E isso é uma espiral crescente. Cada ano que passa, cada eleição que passa, um candidato a deputado federal por esses partidos, independente do estado, são os campeões de repasse do fundo eleitoral. Aí fica difícil competir. E aí, nessa lógica, né, não importa se o candidato tem qualidades de oratória para qualificar o debate, ou se tem uma formação numa área que vai contribuir com projetos de lei naquela área, o que importa é quem tem mais dinheiro, né? Então, basta você olhar na lista dos eleitos na Assembleia Legislativa do Acre e comparar com as transferências de fundo eleitoral para os eleitos, né? E você vai ver que tem uma relação direta. Os eleitos são exatamente aqueles que mais receberam recursos. Pode ter um ou outro ponto fora da curva, né? Sempre tem as exceções, quem fura a bolha, mas quem mais recebeu, e eu estou falando naturalmente de recursos oficiais, transferidos dentro da legalidade, não estou falando de caixa 2, de nada ilícito, de nenhum tipo de... Não estou aqui
fazendo nenhuma ilação de que haja compra de voto ou bandalheiras. Estou falando do recurso oficial. Né? Em síntese, e hoje é permitido... Só um adendozinho, Osmir. Em síntese, o círculo é vicioso e nada virtuoso. Sim, totalmente vicioso. Seja no financiamento privado. No financiamento privado era assim também? Era, também. E o financiamento público veio justamente para tentar combater isso. Mas como as estruturas partidárias e os grandes caciques da política nacional se adaptam a essas mudanças, porque a ideia do financiamento público era muito positiva, era dizer assim, olha, o candidato não pode estar sujeito às suas pactuações particulares que ele faz com o empresário A, B ou C, para dever favor para quem ele financiou a campanha. Então tá, então vai ser público, ok, define lá o montante, a regra de distribuição para os partidos, só que os partidos, esses partidos do chamado centro, manobram justamente para continuar tendo a hegemonia, a maior quantidade de parlamentares nas casas, para continuar sendo os fiéis da balança nos governos de coalizão, seja de direita, seja de esquerda, seja o Bolsonaro, seja o Lula. Está lá o parlamento, os partidos do Centrão sempre negociando ou emenda parlamentar do orçamento secreto ou cargo no governo, né, com a maior fatia do fundo eleitoral, né, e distribuindo os grandes montantes. Eu vou comparar aqui, eu recebi de fundo eleitoral oficialmente R$300 mil do meu partido. Teve colegas meus, candidatos com mandato, que receberam R$900 mil. E teve alguns que não receberam nem 100, né? E teve uns que receberam 15. 15? 20 mil, entendeu? Então, assim, dá para comparar, o Narciso, o tamanho de uma estrutura de campanha de 300 mil com a de 900 mil? Não dá. Tá certíssimo. Né? E hoje em dia, por exemplo, não precisa comprar votos. Porque a legislação eleitoral autoriza que você contrate cabos eleitorais remunerados com esse recurso, Osmir. E você, quando você contrata uma pessoa para trabalhar para você, Narciso, eu lembro que você tinha uns bonecões gigantes, lembra do bonecão gigante do Narciso, ficava ali na esquina da Alegria, né? Ele, quando ele era candidato com a dona Célia e tal. Se você contrata uma pessoa que está trabalhando para ti, naturalmente o que se espera dessa pessoa? Que vote em ti. Tá certo. E se você tem um bolo, uma montanha de dinheiro para contratar pessoas, você vai ter uma montanha de pessoas votando em você. Claro. É natural isso. Então, a eleição, eu acho que, para finalizar a tua pergunta, o empobrecimento do debate nos parlamentos decorre desse fenômeno da financiarização, da monetização da eleição. Está bem respondido. Daniel, o PT ou a Frente Popular, eles passaram 20 anos dominando a política do Acre. Perfeito. 20 anos. No seu entendimento, quais as principais causas que levaram o PT à derrota ao ponto de não ter um candidato a prefeito de Rio Branco hoje e ter feito uma aliança com o PMDB? Certo. Você acha que, um pequeno exemplo, foi fadiga de metal, erros políticos estratégicos, o que levou a essa derrocada que até hoje não se recuperou? Osmir, para a política, nesse caso, vale aquela metáfora do acidente de avião, né? O pessoal diz que para um avião cair não basta um erro, é uma sucessão, né, de encadeamento de erros, de procedimentos errados, né, que acaba levando a uma queda, né? Tem um autor francês de relações internacionais chamado Jean-Baptiste Durosset. Ele tem um livro chamado Todo Império Perecerá. Isso. E é verdade, não tem nada mais. Na política você tem a sua ascensão, seu apogeu e sua queda. Alguns políticos e alguns projetos políticos e partidos conseguem lidar com isso na perspectiva dos ciclos, né? Altas, baixas, né? Como na roda gigante, né? Quem está por baixo, ele amanhã está em cima, quem está em cima está embaixo. Outros partidos têm mais dificuldade de lidar com esse ciclo. Um partido e um conjunto de partidos, não digo um partido, não, uma força política, que constitui esse campo chamado campo progressista de esquerda, governar por 20 anos num estado conservador como o Acre foi um grande feito. Eu acho que... eu tenho felicidade de ter vivido, acho que os melhores anos da minha vida nesse período, porque eu podia ter nascido lá em 1950, estar com 15 anos no golpe de 64, e ter vivido minha juventude inteira no período da ditadura, e como nossos pais, isso é uma coisa muito triste, né? E não eu vivi, hoje eu estava comentando isso, vivi dos meus 20
e poucos anos aos 40 e poucos, e justamente nesse período, um período democrático, um período de governos muito positivo, tiveram muito bons resultados, tem um legado aí, as pessoas podem dizer, olha, hoje tem uma rejeição do PT, muito artificialmente fabricada também, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas os nossos políticos, os nossos representantes do nosso país foram tudo, prefeito, governador, 3 prefeitos, 3 governadores, né? Um período longevo, né? A maioria dos deputados, senadores, chegamos a eleger 6, né, dos 8, né, deputados, chegamos a ter os 3 senadores, né, dos 3. Então... Pois é isso que me surpreende. Inclusive, quando vocês perderam a eleição, tinha toda essa vantagem de maioria dos deputados, senadores. Aí é o que você falou. É um misto de tudo. Fadiga de material, é o tempo, o poder, ele inebria as pessoas vão se encastelando no poder e vão ficando mais distantes da relação de base, da sua base eleitoral, dos movimentos sociais. Quando as esquerdas ascendem ao poder, mundialmente falando, isso é um fenômeno comum, ela vai no movimento social buscar suas principais lideranças para fazer parte de seus governos. Quando ela faz isso, ela qualifica o governo, mas ela esvazia o movimento. Quando ele vai se debruçar para o movimento, depois cadê o movimento social? Não tem mais, porque eu tirei a liderança dele, as boas lideranças, e levei para o governo para trabalhar no governo. Então, uma faca de 2 gumes, né? Então, isso é um problema. É um misto, Osmi, de tudo isso, né? De erros estratégicos também, porque não é só o decurso do tempo, o cansaço, a fadiga de material, a falta o esgotamento das ideias das pessoas, né? A empáfia, a soberba, tem tudo isso, né? Que vai se misturando naquele caldo chamado poder, e tem os erros também, às vezes, eleitorais, de tática eleitoral, né? Que aí você tem que analisar eleição a eleição, dizer assim, fulano que vai ser candidato, fulano que vai ser vice, Beltrano que vai, tira esse aqui da chapa para ser não sei o quê. Aí esses erros específicos, objetivos, eles podem, às vezes, acelerar ou esticar. Vou dar um exemplo. Exatamente isso aí que eu ia entrar. Não houve um erro estratégico durante o 2º mandato do Tião? Talvez, houve vários, não só no mandato do Tião, em todos, mas o que eu queria dizer, na verdade, é que houve muito mais acerto do que erro, tanto do ponto de vista da gestão, bons resultados, né, que falam por si só, como do ponto de vista da política, porque outras experiências que nós vivemos no Acre democrático não foram tão longevas quanto essa. Agora, claro, aí se a gente for analisar assim, erro por erro, então passar aqui o dia inteiro, eu vou citar um exemplo, para não dizer que eu vou falar do partido, vamos citar aqui exemplos de biografia, trajetórias políticas de pessoas. Flaviano, né? Um grande político, foi prefeito, foi governador, foi senador. Todo político, como eu disse, tem sua ascensão, seu apogeu e sua queda. O Flaviano, quando entrou na descendente, ele entendeu que ele já tinha passado o ciclo dele de ascensão, de apogeu e queda. E aí ele fez um recuo estratégico para que essa queda não fosse uma queda livre, vertical. Mas isso às vezes não se dá senoidalmente? Às vezes senoidalmente, mas para chegar retomar a ascensão, ele tem que ir lá para baixo na queda. Claro. E às vezes o ciclo de vida da pessoa não é suficiente para você aguentar duas senoides. Você sabe por que eu gosto de Osmi Lima? Osmi Lima não é uma pessoa inteligente, ultra inteligente. Mas de vez em quando ele faz perguntas absolutamente inteligentes. E essa comparação... Ele é muito inteligente. Sim. E essa comparação que ele acaba de fazer, ela é oportuníssima. Porque até as eleições de 2018, só 2 estados no Brasil eram dominados predominantemente pelo mesmo partido. Sim. O Acre pelo PT e São Paulo pelo PSDB. O São Paulo, Osmi, elegeu 6 governadores do PSDB e as maiores cidades de São Paulo era governada por prefeitos do PSDB. Sim. Hoje, praticamente, o PSDB de São Paulo está passando pelas mesmas agonias, Osmi, que o PT... Aí você usou um termo esse termo é da minha profissão, do engenheiro. Sim. A fadiga do material. E indo para o campo dos amores e das simpatias, eu digo, a mesmice também
contribui para a alternância de poder? Contribui, mas tem um outro fator aqui, que aí esse é mais nacionalizado, que tem impacto nos estados, e o Acre, apesar de às vezes a gente considerar meio isolado, mas também isso tem reflexo, que foi esse fenômeno de criminalização da política, né? Que houve com os processos de mensalão, de registro, Sérgio Moro, Lava Jato, etc. E a gente sabe que se tratava de um projeto político, né? De você defenestrar os seus adversários políticos através de processos judiciais iníquos, né? E daí tomar o lugar deles, né? Tanto é que está aí, se candidatou a Senado, mas foi eleito, o outro também. Daniel... E aí eu não estou negando que não houve, que não havia. Né? Mas não houve roubo. Houve corrupção. Sim. Todo governo tem corrupção. Teve dinheiro, teve governo, tem gente querendo roubar. O que é iníquo é você imputar à pessoa do chefe de Estado toda a responsabilidade sobre corrupção que existiu no governo dele. Que foi o que Sérgio Moro fez, tentou fazer com Lula. Dizer assim, olha, se teve corrupção lá na Petrobras, então a culpa é do Lula. Por quê? Porque quem eram os operadores do Petrolão era o Pedro Barusco, o Nestor Severo, o Renato Duque e o Paulo Roberto Costa. Todos eram do PP, não era do PT. Ah, o PP era aliado? Era. Né? Eles lá respondam lá pelos seus atos e quaisquer outros que façam qualquer tipo de bandalheira. Né? Porque se fosse assim, tinha que prender todos os ex-presidentes da República de todos os tempos. Né? Por qualquer ato praticado no seu governo. Vide a fama com que Juscelino Kubitschek saiu da presidência da República. Exatamente, criminalizado pelos militares, etc., praticamente enxotado. Né? Getúlio cometeu suicídio, né? De tanta pressão que sofria. Então, assim, de tempos em tempos o Brasil passa por esse tipo de pichotagem, né? De você pegar as suas grandes lideranças, tentar criminalizá-las como um formato, um atalho para demovê-las do poder e alçar outras forças ao poder. Já leu no o livro? caso, a intenção, Narciso, era que a direita, que estava num jejum longo, pós-Fernando Henrique, tentasse voltar. Ninguém esperava que a extrema-direita pegasse carona na Lava Jato e ascendesse ao poder. Você Deu já tudo leu, errado. Né? Daniel, você já leu e o chegamos livro no estado que nós estamos Assassinato de Reputações? hoje. Já uns trechinhos. Eu né? já li tudo. Então, é mais ou menos isso também. Então, assim, a debacle, né, a derrocada de forças políticas, tanto da direita ou da esquerda, em São Paulo, no caso da direita, PSDB, aqui no Acre, ele também tem, além do decurso do tempo, do cansaço, da fadiga, dos erros estratégicos cometidos na escolha de chapa, de eleição, de candidatos, etc. Ela sofre também o efeito dessa criminalização da política, que de tempos em tempos volta. Não é a primeira vez. A Lava Jato não é o primeiro exemplo histórico de criminalização generalizada da política através do aparelho de Estado. É a primeira vez que pessoas investidas em funções de Estado conseguem, de forma ratuína, promover esse tipo de criminalização. Né? Agora já houve por parte da imprensa, Carlos Lacerda, você falou aí. Já houve outros exemplos históricos, militares no golpe de 64 e tudo mais. O que você acha da frase do ministro Gilmar Mendes, que o Lula está lá graças à ação do Supremo Tribunal Federal que permitiu ele estar lá? Eu acho que a democracia prevaleceu no Brasil graças ao Supremo Tribunal Federal, independente de ter sido o Lula que ganhou ou outro qualquer. Porque o que estava acontecendo era realmente uma tentativa clara, as claras. Mas por que eles não tomaram essa decisão antes? Esse processo demorou tanto, eles vieram tomar essa posição só no momento eleitoral? Não foi bem antes, né, Osmi, do momento eleitoral. Na verdade, houve um sequestro do Poder Judiciário pelas forças lavajatistas, né? Um sequestro que se deu com apoio de setores específicos da mídia, de setores específicos do setor produtivo, de setores específicos da política. Processo de sequestro esse dos quais alguns acordaram depois. Né? Mas você acha se deixaram sequestrar. Você acha que o Supremo nunca violou a Constituição, nunca legislou? Não estou dizendo isso não, até porque nem é isso que está em pauta. O que está em pauta é que houve sim, né, um processo iníquo de criminalização da política feito por pessoas que se utilizavam da sua função de Estado para, diferente de políticos que constituem suas carreiras através de trajetórias na política, pegarem um atalho como membro do judiciário para defenestrar os seus adversários e, através desse atalho, substituí-los.
Era isso que os membros da Lava Jato queriam. Nesse caso aí, você está condenando a primeira instância, no Moro, a segunda instância do TRF4, lá sediado no Rio Grande do Sul, e está condenando ao mesmo tempo... Que eram chantageados pelo Moro. Condenando ao mesmo tempo o Superior Tribunal de Justiça. Não, de forma alguma. Que também julgou. Julgou e reviu o seu julgado, eles próprios. Não! Reviu. Quem acabou revendo foi o Supremo. Porque estava errado. Osmi Lima. Eu sei que você é lavajatista, mas não tem problema não. Eu lhe respeito mesmo assim. Não, eu sou um grande equívoco histórico, Osmi, a Lava Jato. Eu sou da ideia de que a verdade é que deve prevalecer. Quando o Bolsonaro, você sabe disso, o Muniz também, errou na questão da condução da pandemia, eu aqui nesse programa fui um dos maiores críticos. Agora, eu não posso ter um lado, quando esse lado abusa, né, da democracia, abusa do seu poder, como é o caso, não podemos deixar de reconhecer todos os juristas e o pessoal dessa área toda, políticos todos, a não ser a turma que foi beneficiada, reconhece que o Supremo, sim, eles mesmos hoje estão reconhecendo, começando a reconhecer no abuso que eles cometeram, violando os direitos do cidadão, fazendo prisões. Vamos pegar essa questão do fake news. O Supremo abre o processo, julga o processo, condena o processo. O Ministério Público tem uma participação depois. É complicado isso. Não, aí, Osmi, a gente entra numa seara bem técnica sobre o processo civil. Quando alguém pratica um ato contra os próprios ministros nas dependências físicas ou virtuais do próprio STF, a competência para abrir o inquérito é do próprio STF. Foi virtual. E como é que se define competência no meio virtual? Eles inventaram isso. Não inventaram, está lá no artigo 35 do Regimento Interno do STF. Esse é um debate assim que eu faria com você com toda a tranquilidade, até na condição de jurista que sou e que você não é. Mas assim, sim, mas não é o caso, não é o caso, entendeu? Nesse caso não houve abuso. Nesse caso não houve abuso. O que teria havido se eles não tivessem aberto isso, porque fake news é um dos crimes mais abjetos. Produzir desinformação proposital e espalhar ela em massa é um dos crimes mais abjetos da atualidade. E o que essa turma aí do 8 de janeiro fazia era exatamente isso. Sempre. Ô, Daniel. Não, só um minuto, porque eu não quero perder essa oportunidade. De sempre. E o seu partido, nem os partidos de esquerda, não estão isentos disso. Não, ninguém está. Mas uma coisa é uma notícia falsa, algo isolado, espalhado. Outra coisa é você montar uma indústria proposital para produzir desinformação e difundi-las em massa de forma intencional, planejada. É disso que se trata. Ô, Daniel Zen. Doutor, o senhor faz a sua opção. Você quer falar alguma coisa? Não, só que nisso aí a esquerda é expert. Não, aí não. Doutor Aziz, o senhor faz o seu apontamento no próximo bloco, tá bom? Não vai esquecer, não. E me dá a oportunidade. Tranquilo. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, Fábio, está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Você já sabe, né? Todo o conteúdo aqui da TV Rio Branco está disponível para você no nosso portal, riobranco.net, também no nosso canal no YouTube, tá bom? Mais uma vez aqui nós temos a presença, né, Márcio, do nosso chargista, caricaturista, seu xará, Daniel Cabral, de Daniel para Daniel. Daniel Cabral dando uma caprichada aí na caricatura, na charge do Daniel Zen. Um bigode francês renascentista. Ao fim do programa ele levará para casa ou para o gabinete dele lá na sede do PT. Mais uma vez, muito obrigado então pela sua audiência nesta noite de segunda-feira. Doutor Narciso, na virada do bloco o senhor ia fazer um apontamento e eu só chamei o intervalo. Fique à vontade então agora. Ô, Daniel,
Em 1920, o presidente Afonso Pena se surpreendeu quando, em falando do Palácio do Catete, a sua voz foi ouvida em Petrópolis. Em 1700 e pouco... Era o rádio. Em 1700 e pouco, quando Abraham Lincoln foi assassinado nos Estados Unidos, a notícia da morte dele só chegou na Europa 15 dias depois. Com esses dois exemplos, eu quero chamar a atenção para um fato. Hoje o flagrante delito, ele pode estar se dando como, por exemplo, hoje na guerra do Hamas contra Israel, você está assistindo ao mesmo tempo o míssil daquele destruiu o edifício, você está aqui, no mesmo instante. Um jogo de futebol, você assiste o gol, às vezes, com muito mais qualidade do que se você estivesse no estádio. Inclusive a vitória do Botafogo ontem. Não. Na quarta-feira. Na quarta-feira. Os prognósticos, você sabe que eu de futebol só entendo que a bola é redonda. É só isso. Fora disso, é tanto que eu ando atrás de encontrar uma bola quadrada, se você sabe onde é que eu corro contra aí. Então, o flagrante delito, depois da internet, não precisa que alguém testemunhe. Porque o próprio elemento se encarrega de se autocriminalizar. Porque se o Osmi pega o telefone dele e comete uma injúria contra um terceiro que está lá em Cruzeiro do Sul, você pode estar ouvindo essa injúria estando no Rio de Janeiro. Então, o que eu acho, Osmi, e eu vejo muita crítica sobre a tal da proibição de fake news. As fake news já está sendo proibida em quase todo o mundo. A semana passada, os Estados Unidos criou uma legislação duríssima. E isto tem tudo a ver com a nossa própria Constituição. Claro. O artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 9º, diz que é livre a liberdade de manifestação, de opinião e etc. E o dono, a seguir, diz que é proibido você injuriar, caluniar e difamar as pessoas. Então, esses dois artigos, por si só, já se contradizem. Então, eu sou favorável que haja uma régua, não é censura, sim, porque tem uma corrente política que considera que impedir o assassinato de reputações via a internet deveria ser permitido. E eu tenho que entender que isso tem que ser regulamentado de sorte que não haja censura, mas que não haja a libertinagem para os assassinos de reputação. Com certeza. Eu analise essa minha colocação. Antes de você analisar, eu concordo com o Narciso, mas eu quero chamar a atenção para você como advogado, que nós temos leis hoje no Brasil que protege quem difama, quem calunia, que existe lei. A Constituição é bem clara. Em alguns casos dessa questão da proibição é meio subjetiva. Muito subjetiva. Não deixa de ser, sim, uma censura. Não me agradou, pode dizer que é fake news. É. Quem vai dizer que não é? Não, aí tem que ter um limite. E aí você tem, por exemplo, o que é considerado fake news? Fake news não é simplesmente notícia falsa na tradução literal, não é simplesmente uma mentira. O conceito mais técnico, científico de fake news, ele está mais próprio do conceito de desinformação. Ou seja, é a produção intencional e deliberada com a difusão em massa através de mecanismo chamado microdirecionamento, mecanismo do impulsionamento, da monetização, ou seja, é o uso das ferramentas mais modernas, chamadas TICs, Tecnologia da Informação e da Comunicação, com o advento da inteligência artificial, do algoritmo, do machine learning, deep learning, os datasets poderosos, os grandes bancos de dados,
o algoritmo operando com base nesses datasets e fazendo a difusão desses conteúdos fraudulentos. Uma coisa é a injúria, a calúnia, a difamação, quando você mente ou ofende ou comete agressões à honra, imputa um fato a uma pessoa que não foi praticado, etc. Tudo bem, isso aí eu concordo, Osmi, já tem lei que já protege isso. Outra coisa é eu inventar uma notícia falsa que tem um prejuízo deletério não só para pessoas, mas para instituições, que não se enquadra em injúria, nem calúnia, nem difamação, né? Como, por exemplo, agora nós estamos vendo de lado a lado nessa guerra do Israel com o Hamas. Soltaram a bomba lá e matou criança. Não, foi o outro lado, isso e aquilo. Isso aí forma opinião. E formar opinião, manipular a opinião pública com mentiras não pode ser enquadrado dentro do manto sagrado da liberdade de expressão. Não pode. Essa é a minha liberdade de expressão é uma coisa. Mentir, não só a calúnia, a injúria e a difamação, mas mentir para manipular a opinião pública, isso tem que ser criminalizado. E aí não é uma questão subjetiva de dizer, então não agradou, então é fake news. Não. Precisa ter um procedimento de checagem. Como é que você sabe que é fake news ou não? Existe agência de verificação de fatos, os chamados fact-checkers, né? Checadores de fatos. Então, uma legislação que venha a criminalizar a desinformação, ela precisa também prever mecanismos de verificação e de checagem. Eu vou dar um exemplo aqui depois. Fatos. Eu vou dar um exemplo aqui, depois o senhor pode dar outro exemplo do lado de lá também. Claro. A agência de verificação constatou, e aí os jornalistas foram proibidos de usar essa expressão na eleição, de que o presidente Lula era amigo do Maduro. E aí, alguns meses depois, ele eleito, convidou o Maduro e assumiu que são amigos. Aí é o seguinte, como é que fica? Quem é que estava com fake news nessa história? Quem disse que era e não era, quem disse que não era, mas era. Aproveitando esse Mas gancho eu não vi essas agências de verificação dizendo que nem que era, nem que não era, e não houve os jornalistas foram proibidos de sentido. Citar isso na campanha porque o Supremo proibiu uma série de coisas. Proibiu. Mas essa aí não está entre as proibições. Tá, agora me desculpe, mas isso aí não é verdade. Proibiram. Olha, isso aí não é tão real assim, com todo o respeito que eu tenho pela sua opinião, porque depende do lado que está esse censor. Se ele for um homem de esquerda, tudo que a esquerda coloca, como o Muniz, é certo. Pode ser. E se for da direita, a mesma coisa. Tudo que ela postar lá, mas aí não é uma... Aí, Osmi, me permita divergir. Não é uma questão de certo ou errado, gostar ou não gostar. Verificação de fatos é do que é e do que não é, do que aconteceu. Aí a legislação tem que prever os mecanismos de verificação, entendeu? Não pode ser o que é hoje, a internet, as redes sociais, os meios virtuais, serem terra de ninguém. Não, isso aí eu concordo. Porque é o que é hoje, é terra de ninguém. Virou bang bang, virou faroeste. E você sabe que a mentira é repetida tantas vezes. Acaba sendo e aí eu estou falando de parte a parte, entendeu, Osmi? Eu não discordo de você quando você diz, não, mas a esquerda também utilizou isso como método. Em determinados momentos da história, sim. Inclusive, antes do advento das redes sociais, como você citou aí nos bastidores, os panfletos, aquelas coisas, mensagens apócrifas, né? Antigamente eram as correntes era o boato, né? Rádio Cipó, aí depois virou as correntes de e-mail. Hoje em dia, a capacidade de pulverização de uma mentira, de um boato, de uma notícia falsa, é incrível, tanto é que é difícil de controlar. E eu concordo com você, é difícil de checar, porque não pode cair nessa subjetividade de preferência política. É verdade porque me convém, é mentira porque não me convém. Exatamente, de lado a lado. Tem que ter esse cuidado mesmo. Mas precisa avançar nessa regulamentação. Precisa porque hoje, sinceramente, virou o Velho Oeste. Né? E o controle não tem que ser só jurídico, tem também social, o controle social. Sim. Deixa eu aproveitar uma pergunta que o Muniz se reportou a uma figura que eu considero execrável. As pessoas que eu considero execrável, no Brasil, o elemento que eu considero mais execrável do Brasil chama-se Sérgio Moro. Para mim, esse sujeito, ele tem que perder o mandato. Eu faço mais restrições a Sérgio Moro do que ao próprio Bolsonaro. E olha, viu, Danielzinho, aqui no Acre muita gente fala Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá, Bolsonaro para cá.
Mas você está diante de dois caras que conviveu com o Bolsonaro. Osmiro Lima conviveu. Vocês foram deputados. E eu ele, convivi 8 anos com o Bolsonaro, me reunindo toda sexta-feira quando ele era deputado federal. Eu até acho que Bolsonaro foi na presidência da República coerente como foi como deputado estadual. Ele já pregava extermínio, guerra civil, a ditadura, ele já pregava quando era deputado. Então, ele não enganou ninguém. Agora, o que me surpreende, e hoje a guerra Irã-Iraque, Israel-Hamas, está trazendo às claras que esse negócio de direita e esquerda, ditadura, Muniz, a maior ditadura do mundo, que envolve religião, teocracia, autoritarismo e tudo, é da Arábia Saudita. E ela mantém relações com e o Irã também. E porque eles são detentores da maior reserva de petróleo do mundo, é amigo dos Estados Unidos, é amigo da Rússia, é amigo de tudo. Então, esse negócio de ser amigo ou de inimigo do Maduro, eu acho que o chefe de Estado, eles, no mínimo, têm que conversar. Sim. Ainda que seja adversário. Ainda que seja adversário. Não, eles têm que... Hein? Pelo amor de Deus. O quê? O que o Maduro faz, ninguém sai do seu país da forma em êxodo, do jeito que ele está fazendo. O que o Maduro faz é um absurdo que precisaria ser combatido pelos democratas. Pelos democratas. Aqueles que querem uma democracia plena na América Latina, e todos nós desejamos isso, ele precisa ser controlado e precisa ser criticado, sim. Eu só acho, Osmir, assim, que o problema da Venezuela é dos venezuelanos, assim, tudo bem, tem que ter solidariedade. Eu não sou fã do Maduro, não, viu, assim, diferente de muitos companheiros meus e pessoas da esquerda, eu tenho minhas ressalvas também, acho que... Mas eu também sou contra essas intervenções em nome da democracia, sabe? Porque a gente vê, exatamente, você está falando aí, os Estados Unidos interferindo em vários países em nome da democracia, mas de beijinho com o ditador da Arábia Saudita. Quer dizer, quando lhe convém, ele faz alianças com ditaduras, com regimes totalitários que matam jornalistas, que esquartejam jornalistas. Quando não lhe convém, aí ele vai, não, eu vou combater esse aqui porque é a ditadura. Aí, na Rússia, ele se alinha com a Ucrânia, na guerra da Rússia e a Ucrânia, porque o Putin é o ditador. Mas o Zelensky é tão ditador quanto. Inclusive com relações neonazistas, né? Ou seja, ali não tem santo. Invadiu a Ucrânia não foi Claro, foi a Rússia, está errado. Né? Mas ali não tem santo não, nesse estado, do mesmo jeito que Israel e Hamas, não dá para dizer assim que, olha, o bombardeio de Hamas, que o Hamas promoveu em Israel é criminoso. Mas o que Israel faz com o pessoal da faixa de Gaza há décadas também é criminoso. Então, assim... mas o Hamas... Mas a gente não pode fazer um recorte ideológico nessa história. Mas o Hamas não é tolerado nem pelos próprios palestinos, que ele atrapalha o movimento de paz naquela região. E eles mesmo afirmam que o Hamas não representa eles. Não representa, são terroristas, Daniel, sim. Concordo, não estou dizendo que não são. Estou dizendo que, às vezes, atos praticados por quem se diz democrata, não considerado terroristas, são tão terroristas quanto atos praticados por terroristas. Só que com a embalagem bonitinha e cheirosinha. Daniel, sem matar criança, sem sequestrar, sem invadir. Me parece que a expressão... Só para esclarecer, viu? Eu sou descendente de judeu. Minha avó era judia, veio do Marrocos para o Brasil, ficou lá. Mas eu não sou cego. Eu vejo que esse Netanyahu, por exemplo, um político de extrema-direita que está na condição de Israel, é criminoso. Eu sou receoso de que a vítima passe a ser Israel agora. Não, ali não tem... Ali todos são vítimas e todos são algozes. Não, Daniel, no caso aí, a vítima foi Israel. Quem invadiu? De forma canalha, covarde. Mas aí Osmir, a gente não pode analisar conflitos internacionais e guerras sob essa lógica maniqueísta de vítima e algoz, mocinho e bandido. Não, mas no caso aí sim, pode sim. Não pode. Ninguém pode ser cego, pô. Todo mundo viu, o mundo essa guerra todo assistiu. Não é de agora. Sim, mas... Agora foi o Hamas que foi lá criminosamente com ato terrorista e bombardeou Israel, tá certo? Mas há décadas atrás, viu, Daniel? Teve outros episódios. Dê minha palavra. Tem centenas, milhares de episódios. Essa década não é de agora, tem mais de 60 anos. Quem provocou a guerra? Claro,
Eu considero... Se a gente for lá nos fundamentos, nós Não, vamos ver lá que desde criou o Estado de criou. Israel, mas não criou o Estado da Palestina. Aí já causou um problema. Vem lá desde ou Deus seja, dos filisteus. Não vou me dar a palavra, desde não, os né? ismaelitas com os israelitas, né? exato, Enfim, Dá licença. desde Abraão, Isaac e Jacó. O que aconteceu no dia 7 de outubro agora foi uma atitude excessivamente terrorista do Hamas. Claro, concordo. Mas o que aconteceu e que deu aso à Guerra dos 6 Dias e à Guerra de Yom Kippur foi uma atitude altamente terrorista de Israel. Então, é disso que nós estamos falando. Você disse que não foi criado em 1947, depois foi criado em 48 o Estado de Israel. Foi criado, sim, o Estado da Palestina. Não. Os dois, sim. Agora, qual o problema da Palestina não ter aceitado o Estado? Porque queria ter Jerusalém como capital e Israel não abriu mão. Daí que houve o conflito, Israel não queria, não queria abrir Eu só mão de estou querendo maneira dizer que nenhuma. não tem herói nem vilão, né? Mocinho nem bandido. Não tem santo nessas histórias. Em Ô, guerra não O Daniel, tem. Arafat assinou, o primeiro-ministro de Israel, assinaram um tratado de negociação de paz. Sim, sim. Quem atrapalhou em tudo isso? O Hamas, grupo terrorista, que atrapalhou todo esse entendimento, que ia muito bem. Receberam o Prêmio Nobel da Paz, os dois, ainda no governo Clinton. É complicado isso. Né? Sim. Ô, Osmir, Nós vamos a mais... só um minuto. Me parece ser essa frase de Henry Kissinger. Entre países, nenhum deles existe amizade, existem interesses. Ah, Países não são amigos, são interessados. Sim. Assim a gente fecha esse bloco e vai ao intervalo comercial e volta em instantes com o terceiro e último bloco. E Mas você, eu- claro, vai continuar conosco. Pode falar, Yasmin? Você falando? não, pode depois Tá. volta para o bloco. Isso. Já já a gente volta com o último bloco. Até já. Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Se você chegou agora, sintonizou o seu televisor no canal 8.1, estamos aqui, eu, Narciso e Osmir, a entrevistar o presidente regional do PT, o ex-deputado Daniel Zen, professor universitário, também advogado. Deputado, vamos de política agora. Vamos falar do que é nosso. Olha só, depois de fazer sucesso Falando do mundo todo, como né? presidente da FEM, isso, como presidente da FEM, no governo Bill Marques, no primeiro governo do Tião Viana, você foi secretário de Educação e depois deputado estadual. E agora, anos depois, você comanda o partido no momento em que, até que haja uma reviravolta, o PT não terá candidato este ano na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Muniz. E mais do que isso, vai assistir, numa linguagem futebolística, um dos seus melhores craques jogando no time adversário. Vai ter que se aliar a esse time ou então se reinventar de última hora e encontrar um candidato. Afinal de contas, o senhor esperava encontrar o partido nesse estado? Não, eu acho que isso aí é o resultado desse cenário todo que a gente começou no começo do programa analisando, né? O contexto histórico e tudo. Quando a gente tem convicções políticas, a gente segue nas altas, nas baixas, né? Tem que ter a paciência, a compreensão histórica desses ciclos. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. E também não tenho problema com aqueles companheiros que resolvem trilhar outros caminhos, né? Como, por exemplo, o Marcos se desfiliou do PT, mas não foi um processo de rompimento, não houve uma briga, né? Ele entendeu, falou, aqui não me cabe, né? Eu me vejo como uma continuidade de uma trajetória política do partido, tudo bem, concordamos. E nos foi feito ao PT um convite para que nós participássemos desse processo de construção de uma frente ampla, democrática, que dialogasse com o centro, com a esquerda, com a direita também, democrática, centro-direita. É a volta da Frente Popular? Não,
não é a volta da Frente Popular, até porque não somos nós que estamos conduzindo esse processo. Quem está conduzindo esse processo, quem está liderando esse processo é o Marcos Alexandre e o MDB, o partido dele. Então eu ouço, isso aí é uma manobra do Jorge Viana com Flaviano para o PT e o MDB voltarem a poder. Gente, isso é uma grande bobagem, né? Se as pessoas soubessem que tem gente lá no PT chateada com o Marcos Alexandre porque ele saiu, elas jamais diriam isso, entendeu, Narciso? Porque, mesmo que, como eu disse, não foi um processo traumático de ruptura, mas ninguém queria que o Marcos saísse, a gente queria que ele ficasse naturalmente, né? Fosse candidato pelo PT, mas ao mesmo tempo que a gente tinha esse desejo, a gente compreende a decisão dele, né? E hoje nós não vemos motivo para fazer uma disputa, uma refrega, lançando um candidato próprio, né? Sendo que o Marcos, que saiu do PT e foi para o MDB, disse, olha, eu vou sair do PT por N motivos, incluindo alguns pessoais, mas eu queria muito que os partidos desse nosso campo, até porque eu vivi minha vida aqui, eu construí minha trajetória aqui, então eu queria que esses meus companheiros tivessem comigo nesse desafio. O PT tentou argumentar para mantê-lo no partido ou Olha, aceitou? Não, foi um processo longo, né? Você tenho certeza que não foi uma decisão fácil para ele e para nós também foi difícil acatar isso, mas somos adultos, somos pessoas amadurecidas aí, cada um. Mas isso, Daniel, não é uma coisa estranha. Não é, não. Não é? Vocês já fizeram parte do velho MDB, já foram abrigados dentro do MDB e dentro do PMDB depois. Exatamente. A esquerda era proibida no país. E o MDB deu guarida para... E o MDB foi quem deu guarida a esse pessoal. Mas dos partidos grandes do Acre, o MDB foi o último a se aliar com o PT agora. Olha, sempre foram históricos porque o que adversários. aconteceu aqui? Histórico não. Sim. Ali foram desde aliados. da reabertura para cá, aqui em Rio Branco nunca houve. Depois que foi criado o PT, quando o PT é criado na década de 80, então é recente, tem a minha idade, né? O que acontece? Aí o PT começa a tentar hegemonizar na política, fazer a disputa liderando o campo da esquerda. E aqui no Acre, especificamente, coube ao MDB fazer a disputa no polo oposto. Então, do mesmo jeito que no Brasil se polarizou há alguns anos PSDB e PT, aqui no Acre polarizou a Frente Popular e o MDA. Né? O MDA liderado pelo MDB e a Frente Popular liderada pelo PT, mas aqui com vários partidos aqui. Houve uma virada de chave, houve uma mudança aí. Com essa criminalização da política que atingiu tanto ao PT quanto ao PSDB, você vê aí o protagonismo de outras forças, de outras legendas, de outros partidos. Né? E essa aliança que está se desenhando, que está se construindo hoje, que tem, vamos dizer assim, uma aceitação muito grande dentro do PT e dentro do MDB, mas também tem divergência, tá? Porque tem gente lá no MDB que eu sei que não é a favor dessa aliança. O PT tem gente lá no PT que também não é a favor. Mas, do ponto de vista do corpo dirigente de ambos os partidos, há um entendimento, né, de que são partidos, justamente porque tem lá atrás um elo de ligação, no período em que o MDB abrigou todos os partidos no campo da democracia. Né, existem as questões nacionais da aliança hoje em torno do governo federal. Existem várias situações que fazem com que nós compreendamos que hoje o melhor caminho para aglutinar as forças democráticas é esse. Nós estamos tentando deixar os radicalismos e os extremismos de escanteio, porque nós vimos aonde que esses radicalismos e extremismos nos levaram, nos conduziram a esse clima de ódio, de disputa que não é saudável. A disputa saudável, nós e eles. A disputa saudável, ela é muito mais importante e interessante do que essa disputa visceral, né, de ódio. Então, o MDB hoje, a direção do MDB e a direção do PT, e eu tenho conversado muito com o João Correia, com o Aldemir Lopes, enfim, com o próprio Flaviano, existe esse entendimento. Dizer, olha, ou a gente chega numa compreensão, guardadas as nossas divergências históricas, respeitados ali os companheiros que de repente não quiserem seguir e vão ficar lá com seus... O MDB, por exemplo, tem essa tradição, né, de ter as suas divergências internas e respeita nós também no PT. Às vezes... somos um pouco mais duros com as divergências, mas também vamos respeitar aqueles que não quiserem seguir. Mas hoje, só para resumindo, Narciso, essa pergunta do Muniz, a tendência, Muniz, é essa mesmo, estarmos nessa aliança, a menos que haja algum tipo de veto, ou não queiram. Né? Daniel. E a gente realmente apoiar ou participar dessa construção que tem no Marcos Alexandre, pré-candidato a prefeito. Sim, Narciso. Eu já, em 2 ou 3 programas, eu tenho trazido aqui
uma histórica motivação, o chamado dilema de Medeia. Quando Medeia se apaixonou por Jasão, era o maior bandido da corte. O pai dela, minha filha, como é que eu dei a criação que lhe deu o pai dela? Era um imperador. Botei na melhor escola, dei a melhor educação, a sua família perfeita. E por que você faz as coisas erradas? Ela respondeu para o pai: pai, eu sei o que é certo, sei como fazer certo, mas quero fazer errado. Assim tudo lembra de Medeia. O que está acontecendo no nosso país? E não vamos procurar culpado. Você chega nos Estados Unidos, o Senado americano tem 50 senadores de republicanos e 50 de democratas. Você chega na Inglaterra, 45% é trabalhista, 45% conservador e 45% e os outros 3%. Aqui no Brasil, para o governador do Acre, para o prefeito de Taumaturgo e para o Congresso, o presidente da República formar a maioria, ele tem que compor com representante de no mínimo 15 partidos políticos. Sim. E o mais impressionante, 10 desses partidos políticos estão sempre dispostos à venda para o futuro governante. Independente de quem seja, né? Aí, Osmir, eu só tenho ódio do Supremo Tribunal Federal por uma decisão que ele tomou. Foi quando esse Congresso Nacional, criticado, criou a cláusula de barreira e a fidelidade partidária. Aí veio o Supremo Tribunal e considerou inconstitucional. Aí permitiu essa bagunça, porque nós não temos uma legislação eleitoral no Brasil. Nós temos um bagunçado ajuntamento de interesses. Então, é isso que eu quero dizer. Ou nós mudamos a legislação eleitoral, fazemos a reforma eleitoral nossa, e enquanto isso se fala de todo tipo de reforma e se esquece da reforma eleitoral. O que é que você acha disso? Tem umas reforminhas aí, né? Que Sim. foram aprovadas. Na verdade, Narciso, tem umas coisas que às vezes a gente pensa. Por exemplo, eu já falei até aqui no programa, em outras oportunidades que eu tive aqui, por exemplo, de como que, mesmo que teve esse debate, mas hoje a gente tem uma cláusula de barreira, né? A gente tem a proibição das coligações proporcionais, que já deu um pouco de freio naquela... Mas ao mesmo tempo criaram a federação, né? Ao mesmo tempo criaram a federação e a proibição das coligações acabou que foi eu não sei se, com ou sem federação, se mais atrapalhou do que ajudou, sabe? Porque a intenção era muito boa, o propósito era bom, dizer assim, não, olha, cada partido quiser eleger seus parlamentares, que se organize, que vire partido de verdade, não vai ser aqueles partidos... Mas pelo menos ali tem pelo menos 4 de anos pasta, ali. né? Partido de sovaco, como a gente chama, né? Sim. Que vai se escora no outro só para poder ter tempo de televisão, Sim. fundo eleitoral, mas na verdade só serve para isso. Mas ao mesmo tempo propiciou essa concentração de poder excessiva nos chamados partidos do Centrão que eu falei no primeiro bloco, né? Com dinheiro concentrado na mão daqueles partidos, ou seja, então o efeito colateral da proibição das coligações talvez foi pior do que o benefício que elas, teoricamente, a gente previa que elas causassem, que era uma melhor estruturação dos partidos em bases mais ideológicas, de convicção, de visão de mundo, etc. E não nessa bandalheira da negociação de tempo de TV e de fundo eleitoral. Então, às vezes, você toma um caminho aqui, eu concordo contigo, você tem que melhorar e a legislação eleitoral ela tem que estar sempre passando por essa revisão. Mas essas mexidas que têm sido feitas, às vezes, com boas intenções de melhorar, Pioram. às vezes pioram. Pioram. Então, é um sistema... Mesmo o sistema dos Estados Unidos também não é muito bom, não, porque lá tem uma série de partidos que não são republicanos e democratas, porque a gente pensa que é bipartidarismo, não é, né? Mas não tem representatividade e existe um bloqueio muito forte para que eles tenham essa representatividade. Mas não existe minorias. É ruim, por um certo ponto de vista, porque você tem um pensamento totalizante, né? E dual, né? A ou B, B ou C, branco e preto, né? Certo e errado, e às vezes você esmaga a chamada pluralidade, né? Em relação a...
que também tem uso. A federação, rapaz. Você acha que ela é benéfica ou em alguns casos em outros não. Ela ajudou a manter vivos os partidos que se federaram. Isso. Né? É diferente da coligação, ela é duradoura, né? Ela tem no mínimo 4 anos, então não é aquela coisa, eu me junto aqui e depois eu já me separo. Dia seguinte já. Não, é um casamento, né? Que tem prazo mínimo de duração, que é de 4 anos. E que às vezes é bom e às vezes é ruim, porque se você pensar, na eleição passada, se o PT tivesse saído sozinho, sem federação, hoje eu seria deputado. Com a federação, o deputado é o meu amigo Edivaldo Magalhães, porque teve mais voto que eu e na cálculo da legenda ele elegeu. Agora, o Partido dos Trabalhadores, sem o PCdoB e sem o PV, garantia uma cadeira, só com a votação do PT, porque nós tivemos 70% da votação da federação. Sim. O PCdoB teve 17% e o PV um pouquinho. Concentra ali e, por exemplo, com a votação que eu obtive, eu seria deputado eleito, entendeu? Mas, em desacordo com a federação. Se eu pensar só em mim, eu vou dizer que foi ruim. Mas se eu pensar no contexto geral, foi bom, porque em outros estados, né, fez uma quantidade maior de cadeiras. Daniel, né? Então, você sabe que essa federação foi criada apenas para preservar alguns pequenos partidos, notadamente o PCdoB, que eles diziam que ser um partido histórico e tal. Mas eu queria... Mas tem outras, né? Porque tem a Federação PT, PCdoB, PV, tem a Federação Rede Pessoal, tem a Federação que é o Cidadania com o... o Agir, né? Então, enfim, tem outras se formando aí em debate. Daniel, eu queria conversar um pouquinho aqui sobre algumas medidas tomadas pela tua universidade. Certo. Por recomendação do Ministério Público, eles tiraram todos aqueles nomes que foram os criadores, os fundadores, os alimentadores... Os pensadores. Os pensadores da Universidade Federal do Acre. Eles foram responsáveis. Agora, então, mais do que isso, estão entrando com ação, com pedido de liminar, para retirar do Acre os nomes dessas figuras que diz que participaram da Revolução. Eu, Daniel, sou a favor do seguinte, daqueles que, e eu estou falando muito à vontade, que eu fui do MDB e PMDB. Claro, claro. Aqueles que torturaram, aqueles que usurparam da função de uma forma vil, esses sim não devem ser homenageados. Esse é o meu ponto de vista. Claro. Mas homem como Guiomar Santos, eu notei até aqui, Wilde Viana, Omar Sabino, Jorge Calume, Geraldo Mesquita, Omar Sabino, o Zaqueu, o Geraldo Mesquita, Joaquim Macedo, entre outros. O que é que esses homens fizeram aqui de repressão nesse Estado? E eu que estava aqui. Como é que vem alguém de fora e por uma ideia? Não, vamos tirar. Que repressão eles fizeram aqui? Você citou nomes importantes da política aí de um espectro amplo, né? Que vão da esquerda à direita e que prestaram serviço. Olha, assim, claro que hoje eu não ocupo nenhuma função de direção na universidade. Eu sou apenas professor, ministro aula nas minhas turmas, né? Não tenho nenhuma função de coordenação, de nada. Claro que a universidade tem que cumprir, se é uma determinação judicial a partir de um ministro. Mas não foi determinação. Uma recomendação, né, do Ministério Público. A recomendação não é obrigada a seguir. Imagino que a universidade lá tenha as razões para seguir. Eu acho que a gente não pode fazer um culto a um movimento de que foi um período de ruptura democrática. Ao mesmo tempo, não se pode reescrever a história, né? Talvez, se você me perguntasse qual é a sua opinião pessoal, eu talvez adotasse um outro tipo de procedimento. Até para dizer, olha, esse bloco aqui se chamou fulano de tal, que foi presidente da República do período da ditadura militar, deixa lá, até para as pessoas saberem, mas agora nós estamos renomeando o bloco a partir do ano tal, aí bota outra placa lá do lado e diz, olha, de tanto a tanto esse bloco se chamou tal, né? Que era uma pessoa que foi ligada a esse processo aqui da ditadura militar e agora, democraticamente, né, se chama tal, está aqui, 2 pessoas, não é questão de homenagem ou deshomenagem, ou enfim. Eu faria como os franceses, que depois da queda do antigo regime, da queda da Bastilha, eles pararam de dar nomes de pessoas às coisas, salvo raríssimas exceções, como no caso da homenagem
ao presidente Charles de Gaulle que leva que o aeroporto, né, leva o nome dele, o aeroporto de Paris. Mas, por exemplo, as universidades lá têm números, né? A Universidade da França 1, a Universidade de Sorbonne, o nome da cidade no máximo, né? E assim vai. Porque essa coisa de estar dando nomes também é uma tradição, né? Sim, mas se a gente for, e você lembrou há pouco, né, do seu papel importante com o Narciso como constituinte, vocês aprovaram lá o princípio da impessoalidade, né? Então, na verdade, prédios públicos, praças, logradouros públicos, não deveriam ter nomes de pessoas, nem mesmo dos já falecidos, ainda que a sua contribuição tenha sido grandiosa, né? Mas, infelizmente, é uma... Você acha que deveria ser o modelo de Brasília? Talvez, sabe? Sem nome, até para não causar constrangimento, para não Brasília deixar uns não felizes ou nome, chateados, né? Não deixar uns aborrecidos. Aí quer botar nome, bota o nome dos Tem número. pássaros, das plantas. Só número. Não, quadra, super Sim. quadra sul, Números, apartamento 302. Porque vai sempre ter alguém de fora, viu, Osmi? E geralmente os homenageados são as pessoas que fazem parte de uma certa elite. Né? E quando eu falo elite, eu não estou falando do ponto de vista pejorativo, não. A elite não é só elite financeira, é elite intelectual, elite política, ou seja, as pessoas que são dirigentes, né, que compõem os espaços de direção do Estado, e muitas vezes o pessoal do povo mesmo não recebe essas homenagens. Né? Então, eu, sinceramente, nesse caso específico, minha posição é bem... eu deixaria lá o nome que já foi dado, e se quiser rebatizar, rebatize, mas não apague o que foi antes. Deixe lá para constar para as pessoas saberem, olha, se chamou isso, por conta disso. Eu vou dar um exemplo, só rapidamente. Passou a se chamar com outro nome. Eu vou dar um exemplo. Né? Por exemplo, a Assembleia Legislativa, quando você foi deputado, Narciso, ele tinha um nome, tinha um outro nome. Se lembra ainda? O plenário, né? O plenário. Ou a Galeria do Povo. Não, plenário. Tinha um nome. Esse rapaz morreu, ele foi constituinte, eleito constituinte para a primeira legislatura, morreu num acidente de avião, vindo de Manaus para cá. Resolveram colocar o nome dele em homenagem justa. Milton tal, né? Milton Mato Rocha. Ainda chama. Não, O plenário? não. Aí, de repente, morre um de vocês, do PT, O Cartacho. o Cartacho. Aí pegam, colocam o nome do... O auditório continua Félix Bisteni, né? Auditório Félix Bisteni, plenário Francisco Cartacho, Cartacho, Salão e o do prédio- Povo Marina Silva e a Sala das Comissões. Ele era muito Wilson jovem. Ribeiro. Ele era muito jovem para merecer uma homenagem. Porque se fosse assim, que ele morreu no mandato, nós teríamos que ter colocado, nós do MDB na época, teríamos colocado Jader Machado, que teve uma luta muito maior do que o Cartaz contra a ditadura. Por isso que o melhor é não botar nome de ninguém. Entendeu? Nós estamos chegando ao final do programa, doutor Narciso. Tá lá, O senhor pode botar fazer lá um comentário já plenário suas dos povos considerações, acrianos. Pronto. tá? Isso. Resolvido. Mas, infelizmente, é uma tradição brasileira oculta as personalidades. Escuta. Daniel Zen. Quando o ideal não é possível, o possível deve se tornar ideal. Certo. Que a perfeição humana, ela nunca será conseguida, porque os humanos são imperfeitos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sou hoje um revoltado político com a precariedade da nossa legislação. Por exemplo, eu faço sérias restrições ao sistema político americano. Mas se nós tivéssemos, pelo menos, seguido o modelo americano, o Lula não era presidente da República porque não podia ser candidato, porque já tinha passado por 2 mandatos. Certo. Certo? Nos Estados Unidos, o sistema é tão perfeito que lá não se exige fidelidade partidária. Porque se um candidato mudar de partido e for candidato, o povo não vota nele. É a cultura americana que faz isso. Então, E o senhor pode ter um mandato, não pode se repetir nem depois. por exemplo, o Trump, se vier a ser eleito, e pelo que me parece será, que é outra figura que eu odeio, Acho que não. particularmente odeio,
Mas respeitando sua opinião. ele não poderá ser candidato à reeleição, porque a contagem de 2 mandatos pode ser alternativa. Ele já tirou 4 anos, só pode tirar mais 4. Então, ou nós adotamos esse país de uma legislação eleitoral séria, ou então nós vamos continuar nesta bagunça. E eu só tenho uma conclusão que eu tirei na minha vida. O candidato a prefeito que na próxima eleição vier me dizer que fizer propaganda que é honesto, eu não voto nele. Porque honestidade não é uma qualidade, é uma obrigação do candidato. Pré-requisito, né? É um pré-requisito. Mas é um desvirtuamento tão grande no Brasil disso, Narciso, que muitas vezes é preciso, cara. Quer dizer. Não. Então, infelizmente, Daniel, hoje no debate político por existe último, esse deslocamento, né? Vocês me bloquearam tanto quanto hoje aqui. Mas, Ele foi bloqueado? Não, né? porque muito educadamente... Narciso foi quem partiu do Osbi. O Narciso foi quem mais falou. Viu? Então, Daniel, agradeço a sua presença. Quero que você fique à disposição nossa para sempre que um assunto de fundamental importância se faça, mereça ser discutido. Inclusive, eu acho que nós falamos pouco hoje dessa guerra que está acontecendo no mundo, ou das 10 guerras, viu, Osmo? Você sabia que o mundo hoje está vivendo 10 guerras sistemáticas? E aqui tem, e uma das que está morrendo menos gente é do Hamas. E quando uma entra em cena, parece que se esquece da outra, né? Aí ninguém fala mais a guerra da Ucrânia já foi até a guerra. Parece que entrou na paisagem. Até a guerra entre o lulismo e o bolsonarismo está esquecida do Osmi, suas considerações finais. Disse que foi, ao contrário, eu concordo com Foi você bloqueado. Que mais falou, então, se alguém fez algum comentáriozinho em cima das suas longas falas, é um problema natural no debate. Obrigado, Zen. Com satisfação revê-lo. Agradeço. Está aqui e um grande abraço. Daniel, vem para cá. Daniel para Daniel. Daniel Cabral para Daniel Zen. E aí? Está aprovada a arte? Olha aí, tá vendo? Esse sorrisão de coringa aí, ó. Obrigado. Eu agradecer, Muniz, você, o Osmi e o Narciso. Eu gosto que aqui não tem frescura, né? Não, a gente faz o debate acalorado mesmo e todo sem mundo corte, fica à vontade, sem maquiagem. sem corte, sem maquiagem. Mas a gente pede desculpa aí por qualquer excesso aí que eventualmente da mesma forma também tenha cometido, mas dizer que a gente fica muito à vontade aqui, me sinto muito bem aqui com vocês, a gente falar aí todos os assuntos, desde a guerra, as questões nacionais, as nossas refregas locais, né? Disputas eleitorais e tudo. E qualquer coisa, estarei sempre à disposição de vocês. Foi um prazer recebê-lo aqui, deputado. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte ao senhor nesse novo desafio de comandar o PT nas próximas eleições. Obrigado. Okay? Boa sorte. Boa noite. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.